Muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos. O assunto do trimestre é sobre a monarquia em Israel, da Convicção Editora, a revista, que pertence à Convenção Batista Brasileira, logo das Igrejas Batistas no Brasil. A lição de número 3 fala sobre o Reino Unido. Ele ainda está de forma coesa, porém a gente sabe que vai ruir e vai haver a divisão do reino. Mas nesse primeiro momento, vamos falar sobre a vida de Davi, a trajetória dele como monarca, e vamos utilizar vários textos bíblicos. Segundo Samuel, do capítulo 1 até o 24, Primeiro Reis, do capítulo 1 e capítulo 2, e Primeiro Crônicas, capítulo 11 até o 29. Para facilitar a nossa vida, partindo do princípio que nem todas as pessoas leram o- os capítulos indicados, eu vou apresentar, nesse primeiro momento, um esboço do segundo livro de Samuel, para que você tenha uma noção, desde a partir do capítulo 1 até o 24. No primeiro momento, a gente vai ter a coroação de Davi sobre o reino, vai ter a coroação justamente após a morte de Saul. Vai ter o relato da morte do primeiro rei, que foi Saul, a reação da morte a Saul, como é que Davi reagiu, o remorso pela morte de Saul e a extensão do reino sobre Judá, que é justamente aquela área do sul. Nós vamos ainda observar o esforço para incluir as demais tribos. Vamos observar também o rival Esbozete, a guerra civil, e Abner versus Joabe, Abner versus não, ele deserta de Isbosete, Joabe assassina Abner, ao assassinato depois de Isbosete, a entronização de Davi sobre todas as tribos, mais adiante a consolidação do reino por Davi, a aliança entre Deus e Davi com respeito ao reino, as conquistas de Davi em prol do reino, os crimes de Davi dentro do reino, os conflitos de Davi no reino, e lá na parte final, do capítulo 21 até o 24, vai falar sobre a conclusão da vida de Davi, a fome, os atos heróicos, o cântico de Davi, as últimas palavras de Davi, os feitos valentes de Davi e o recenseamento e a praga. Isto para que você possa se situar contextualmente, e eis a razão de eu citar um esboço feito de uma forma bem resumida mesmo. Tem muito mais elementos, itens aqui, mas de uma forma proposital eu fiz esse resumo, esse apanhado, tá bom? Agora sim, a gente vai para o texto bíblico. Vou fazer a leitura de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, que nos diz assim: Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefes sobre Israel. Este texto é o que está aqui como texto áureo, que é o nosso texto de ouro. Vamos agora à introdução, conforme a revista, porque qual é o objetivo? O que se propõe nesta lição é apresentar as evidências de que o rei Davi é um personagem histórico que ocupou uma posição de proeminência nos propósitos de Deus para a nação de Israel. Note que no Antigo Testamento, quando havia alguma profecia, ainda que seja para um indivíduo, sempre o propósito era beneficiar todo o Israel. Não era, vou dizer assim, para um fim individualista. Ao contrário, tinha esse esse abarcamento, ou seja, compreendia toda a nação
de Israel. De modo que nós temos diante de nós o rei Davi, que foi o maior de todos os reis dentro da monarquia deste povo. Quando a gente vai para o primeiro tópico, esperando com paciência, é com base no capítulo 1 até o 5 de segundo Samuel e primeiro Crônicas do capítulo 11 e depois o capítulo de número 12. Vamos ver o que que nós temos de informação logo no início da revista. Nós sabemos que Davi era o filho mais novo de 8 irmãos e ele foi ungido pelo profeta Samuel. Samuel também era um profeta, era a boca de Deus, trabalhava ali como um porta-voz da parte do Deus eterno, do Deus que era o Senhor dos exércitos. E após ter sido ungido por Samuel, ele se tornou o quê? Rei de Israel. Acontece que Davi foi ungido por Samuel para ser o novo rei, mesmo com Saul ainda reinando. A gente não compreende perfeitamente como é que pode um rei ainda estar governando e chega e é estabelecido outro. Mas a gente observa simplesmente a história e deixa ela prestar o seu depoimento. De qualquer forma, Davi foi escolhido por Deus, mas soube esperar seu tempo de reinar. Ah, note que Saul ainda estava reinando. Ele é ungido, vou colocar entre aspas, era literalmente, tá? Era ungido com óleo, mas ele espera o seu tempo. Ele não se arvora dizendo assim, bom, já que eu fui ungido por Samuel, e quem tinha a unção da parte de Deus, o Espírito vinha sobre ele, ele estava, digamos assim, legitimado para a tal tarefa ou função para ser desempenhada, quando não, ele estava habilitado e tinha toda a sabedoria, o poder, a influência do Espírito de Deus sobre ele, por conta da unção. Mas ainda assim, diz o texto que ele o quê? Soube esperar. Isso mesmo. Ademais, diz que foi servo de Saul no palácio e muito ajudou o povo em batalhas, venceu o gigante Golias e passou a viver perto do então rei, numa referência a Saul. Vamos destacar aqui algumas qualidades de Davi. Note que antes dele ser ungido, ele já tinha um espírito serviçal. Após a unção da parte de Deus, quando, através do profeta Samuel, ele foi ungido para o exercício da monarquia, do reinado, ainda assim, ele continua servindo e tendo essa atitude, e ele espera pacientemente o seu tempo em Deus. E a gente vai observar que era um homem corajoso. Não era alguém que tinha medo, ou pelo menos não permitia que o medo paralisasse-o. Pelo contrário, ele era um homem de batalha, um homem muito corajoso. Era também músico e ele acalentava o aflito Saul. Num determinado momento, Saul é atormentado e então Davi chega diante do rei Saul e vai tocando o seu instrumento para fazer com que o seu rei viesse ser aliviado, tivesse a amenização, porque diz que o espírito mal da parte do Senhor vinha sobre ele e atormentava e etc e tal. Esta literatura é pré-exílica e uma outra pós-exílica vai mostrar que o espírito mal não era mais da parte do Senhor, mas sim uma referência a Satanás, ou seja, ao adversário. De qualquer maneira,
Ele era um músico e utilizava de uma forma proveitosa. E Davi tornou-se o melhor amigo de Jonatas. E vale a pena falar sobre Jonatas, porque era filho de quem? Filho de Saul, um homem de valor inestimável, um jovem leal, fiel, corajoso, temente, um jovem realmente que todo pai gostaria de ter. Quem não gostaria de ter um filho feito Jonatas? E além de ser amigo de Jonatas, Davi foi promovido como líder do exército do rei. Era homem corajoso, homem competente, homem de liderança, e por conta disto, ele foi notado e Saul, ele, ao invés de se alegrar, se encheu de inveja. Por causa de quê? Era vaidoso e queria ser o único digno de honra, porém, os que amam a vaidade são indignos da vitória. Os que amam o poder são indignos dele. Ter sucesso para estar acima dos outros é mais insano do que as alucinações de um psicótico. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, passado milhares e milhares de anos depois deste episódio e deste evento, ainda hoje nós temos pessoas vaidosas no meandro religioso. Pessoas que, ao invés de se alegrar com aqueles que estão em projeção, se desenvolvendo, sendo usados por Deus, as pessoas ficam invejosas por conta de um narcisismo tremendo que é patente diante dos nossos olhos. As pessoas gostam de se projetar, as pessoas gostam de falar de si mesmas. Recentemente, eu lendo uma reportagem de uma pessoa conhecida na mídia, enquanto ela teve uma oportunidade de estar com outras pessoas também conhecidas, ou ainda não tão reconhecidas assim nacionalmente, mas que tem uma certa expressão em nível nacional, ela só falava de si mesmo, monopolizava o assunto, e quando alguém conseguia uma brecha para falar algo que ia em outra direção, ele fazia questão de interromper para falar de si, porque era uma pessoa muito vaidosa, muito exibida, uma pessoa que se colocava no pedestal e achava que tinha que ser, digamos, venerada. Ocorre isto também no meio chamado evangélico. Por isso que a gente não tem que projetar as pessoas, tampouco promover a igreja acima de Jesus. As atividades das igrejas, elas devem ser anunciadas, mas nós não devemos promover a igreja de Cristo acima de Cristo Jesus, porque nós só enaltecemos a Cristo Jesus. E a igreja, agora no singular, é uma agência do reino, está a serviço do reino de Deus, que tem os seus valores, que são completamente diferentes dos valores do mundo. De modo que nós precisamos, sim, de homens e mulheres que amam a Deus e que não tenha outra razão ou motivação a não ser enaltecer, tornar o nome de Jesus conhecido, reconhecido, enaltecido e, sobretudo, glorificado. Nós não devemos buscar a glória humana, que seria uma vanglória, uma glória vazia, desprovida, e tampouco começar, digamos assim, entre aspas, endeusar ministérios evangélicos. Começar a venerar algumas personalidades como se fossem gurus religiosos dentro do nosso meio. Nós não precisamos de tais coisas. Quando isto revela o pior que há em nós, até por causa de que Deus, o Eterno, não divide a sua glória com ninguém, nem comigo, nem com você, e tampouco com as pessoas que professam até mesmo o próprio nome dele, o nome dele. Deus não divide realmente a glória dele com ninguém. E a gente vai conviver nesse meandro religioso, tendo isto na mente e no coração. Bom, embora a gente está falando basicamente sobre Davi, a gente precisa passar algumas informações sobre a pessoa que estava lá
mesmo Davi já tendo essa perspectiva de reinar sobre Israel, porque Saul, a gente observa que era alucinado pelo poder e passou a perseguir Davi e reduziu o seu exército, e por várias vezes tentou matá-lo. A gente observa isto lendo a Bíblia e a gente fica até mesmo com o queixo caído. Como é que pode um rei agir daquela maneira com alguém que estava sendo fiel ou leal a ele? Porque Davi o tempo inteiro foi leal ao rei Saul. Acontece que existem pessoas que não sabem lidar com o poder. Não é diferente com Saul. O próprio rei Davi também deixou a desejar em alguns aspectos quando ele estava no poder. O poder subiu a cabeça e ele achou que ele podia fazer o que ele bem entendesse. E o resultado foi catastrófico, na vida pessoal, inclusive familiar. Por que digo isto? Porque quando a gente lida com o pecado, algo que é comum a toda a humanidade, a gente vai observar que ela tem consequências na vida de todo ser humano. Não foi diferente na vida de Saul, na vida principalmente de Davi, que é o nosso objeto de estudo desta lição, e a gente vai então notar isto no decorrer da lição e, sobretudo, no decorrer da leitura bíblica, quando nós analisarmos tudo isto. Outra coisa que a gente observa, que foi colocado e foi destacado pelo autor da lição, é que Saul tenta e humilha Davi inúmeras vezes. Prometeu a sua filha e, ao invés de entregar ao leal Davi, entrega a outro homem. A gente observa que vai ter consequências. Ordenou, inclusive, que Jonatas, o seu filho, matasse Davi, que era um amigo fiel a ele. Jonatas, como eu disse agora há pouco, é uma pessoa extraordinária, uma alma grande, de uma pessoa de uma grandeza inestimável. E não podemos esquecer que nada pode impedir a ação de Deus em nossa vida. Esta é a palavra já como um comentário do autor da lição. Veja bem, Deus tem os seus desígnios, os seus propósitos. E quando nós andamos por fé e ciente de que os nossos olhos precisam estar fitos na pessoa bendita Cristo Jesus, a gente anda de tal maneira que os propósitos de Deus vão ser realizados em nossa vida. Não são propósitos nunca antes imaginados por Deus, mas desejado por nós. Ao contrário, a gente entende, por exemplo, que a promessa de Deus não se conquista, a gente não arranca de Deus, a gente simplesmente vivencia, experimenta por causa da ação graciosa da parte dele. De modo que as promessas de Deus irão cumprir-se em nós, não por merecermos, mas por causa da sua graça e misericórdia. A gente ainda lida, é, de uma forma muito deficitária em relação à graça de Deus. A gente acha, por exemplo, que nós conquistamos algumas coisas. Estou me referindo no âmbito terreno. O trabalho é uma conquista nossa. O carro que nós temos na garagem é uma outra conquista. A casa que acabamos de adquirir, de comprá-la, é uma conquista. Algumas pessoas colocam, inclusive, filhos como se fossem conquistas. Alguns filhos são apresentados como se fossem troféus. Ora, vamos colocar os pingos nos is. Os filhos, segundo a Bíblia, são presentes de Deus. Esses presentes são recebidos por nós e nós vamos cuidar da melhor maneira possível, educando-os, sustentando, enfim, tratando-os não como se fossem nossos, mas porque na verdade são presentes de Deus, mas são do Senhor, não nos pertence.
E a gente precisa criar os filhos para a vida, viver em santidade de vida, sim, nos caminhos do Senhor, mas sabedores de que os filhos não nos pertencem, não são nossos, mas estão graciosamente sob os nossos cuidados e sob a nossa responsabilidade. E que coisa boa! Da mesma forma, quando a gente conquista, de repente, um diploma, um cargo público, através de um concurso, não são conquistas porque, no sentido de, olha, eu mereci, nós não merecemos absolutamente nada, mas recebemos isto da forma mais graciosa possível. E tudo que nós, eh, que nós temos, que, isto é, que nos vem às mãos, é por causa da graça de Deus. Não há mérito humano, porque nós entendemos que esse conceito atual de meritocracia é inexistente, por exemplo, em um Novo Testamento. O que nós merecemos é a punição. O que nós merecemos é a condenação. O que nós merecemos é o rigor da lei, hoje falando. Mas, por causa da graça e da misericórdia de Deus, nós não somos consumidos e nós somos pessoas agraciadas de tal modo que essas coisas vêm até as nossas mãos e até mesmo aquela potencialidade que existe no homem é dada por Deus. Deus fez o homem com um potencial e nós desenvolvemos, por isso devemos dar glória tão somente a Deus. Se você é uma pessoa esperta, inteligente, não é por méritos seus, mas é porque Deus o dotou com essa, entre aspas, esperteza, quando não inteligência, com essa capacidade para desenvolver e chegar aonde chegou. E graças a Deus por isso. De modo que a gente precisa ainda verificar algumas coisas sobre Davi. Era um homem corajoso, guerreiro, não temia ninguém, era rei e mesmo assim fugiu da presença de Saul para morar onde? No deserto, em uma caverna onde ficou isolado. Às vezes a gente não imagina situações adversas. Como é que pode um crente viver, por exemplo, numa situação difícil, economicamente falando? Não é porque a mão de Deus está pesando sobre aquele crente, é porque existem fatores econômicos, fatores diversos por detrás. No Brasil, a gente vê algo que é um disparate. Pouquíssimas pessoas ganham muito em detrimento da maioria que ganha uma mixaria. O chamado salário mínimo é o mínimo que não tem condições nem de suprir as necessidades básicas. Quanta desigualdade, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. A gente vai para as grandes cidades e quando você transita pela Avenida Brasil, nós temos ali a altura do Complexo da Maré, complexo disso, complexo daquilo outro, e você vai adentrando, e depois que você chega no centro e passa o túnel, de acordo com o trajeto que você fizer, e você já vai estar na Zona Sul. Parece um outro mundo, um outro país, um outro lugar, porque há realmente uma disparidade, é algo gritante. E assim mesmo, na Zona Sul, você vai ver algumas favelas, alguns morros, melhor dizendo, embaixo, prédios suntuosos, etc e tal, e acima você vai ver os morros. A desigualdade é gritante, mas isto não é porque Deus quer, é por causa do homem, da ganância do homem, e a gente precisa pensar nestas coisas. Porque, às vezes, um homem de Deus ou uma mulher de Deus mora numa comunidade carente, hoje chamada de comunidade, que nós chamávamos antes de favelas, morros.
mas pelo politicamente correto, nós chamamos comunidades. Mas nessa comunidade não tem uma infraestrutura, não tem o Estado presente, garantindo os direitos, pelo contrário. A gente tem visto uma situação bem degradante, infelizmente, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora. Mas são situações e circunstâncias adversas. E mesmo assim, isso é perfeitamente possível, mesmo sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus. No caso de Davi, ele foi morar no deserto, mais especificamente em uma caverna, onde ele ficou lá exilado, mas ele ficou, vou dizer assim, desgostoso em relação ao rei? Não. Ele continuou amando o seu rei. E ele fazia de tudo para não perder aquele amigo. E Davi vai ensinar que o líder é sempre aquele que serve, e mesmo sendo rei, não domina sobre os outros. Existem pessoas que quando estão na plataforma ou no pedestal, vou dizer assim, querem pisar em cima dos liderados, querem, no popular, tirar somente a lã das ovelhas e não se preocupando necessariamente com elas. Na verdade, não são pastores, são mercenários, quando não querem destruí-las, porque são lobos que querem devorar, destruir as pessoas e construir o império, construir, fazer um pé de meia, garantir alguma coisa nesse sentido, econômico, quando não se projetar, quer na associação, na convenção, diante do ministério, quando não nesse, nesse meandro religioso afora. É o que a gente observa na vida de alguns. Naturalmente, não estou generalizando. Não coloque palavras na minha boca, por gentileza. A informação da revista é que as pessoas o seguiam, mesmo em fuga, e se escondendo. Davi liderava um exército por amar Israel e ser fiel a- ao Senhor. A gente vê vez ou outra no carro, Deus é fiel. Claro que é fiel. Deus é fiel e ele não muda. Acontece que o homem nem sempre consegue ser fiel. Se a gente diz aqui que Davi foi fiel ao Senhor, foi fiel, sim, mas deixou a desejar em alguns aspectos. A fidelidade a Deus não vai nos eximir das falhas, dos pecados praticados contra o Senhor, e não apenas perante as pessoas, contra as pessoas, mas vai fazer com que a gente venha nos aproximar do Senhor em arrependimento, mediante confissão e abandono daquela prática pecaminosa, para que tenha um relacionamento restaurado pelo Senhor. Mas o tempo chega, e o tempo de Davi chegou. Davi preservou a vida de Saul, não apenas uma vez, mas várias vezes, porém não pôde livrá-lo por muito tempo. A gente lê na Bíblia que Saul foi morto com Jonatas, lembra aquele amigo do peito, aquele amigo que é coisa para se guardar do lado esquerdo do coração, do lado esquerdo, né, do peito, do coração, uma alusão. E Jonatas, juntamente com o pai, foi morto depois da guerra com os filisteus. Quando Davi é avisado do ocorrido, ele poderia, ufa, dizer: ele está morto, não vai mais me perseguir, e eu agora vou seguir a minha vida. Pelo contrário, ele se lamentou. Ele sentiu profundamente a morte, não apenas do rei Saul, mas a morte do rei Davi. Aqui no Brasil, nós temos uma teologia, como fala teologia entre aspas, de que algumas pessoas vão para as redes sociais e, mesmo se dizendo religiosas, desejam o mal das pessoas no âmbito político,
no viés ideológico, querendo que Deus destrua, mate-o, etc. e tal. Eu, Gustavo Luiz, concebo a ideia de que Deus deseja a salvação de todos os homens. E eu oro para que as pessoas venham ter um encontro pessoal e real com Cristo Jesus. Eu não oro para que Deus venha quebrar a mandíbula de alguém que pensa diferente de mim, tanto no viés político, no viés político partidário, quanto no âmbito ideológico, vamos dizer assim. Eu não oro com essa expectativa e não me arvoro desse título para poder colocar na mente das pessoas que nós temos que desejar a desgraça alheia, tipo, quanto pior, melhor, porque vai mostrar que a gente estava com a verdade. Não. Eu, Gustavo Luiz, repito aqui, eu oro para que os governantes, para que as pessoas que estão na mídia, os jornalistas, para que o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, para que a sociedade tenha acesso à mensagem salvadora da parte de Cristo Jesus, para que elas ouçam e Deus, convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo, eles possam ter vidas mudadas e, uma vez regeneradas, fazer parte da família de Deus. Eu não oro para que Deus venha matar ninguém, nem aquele que, porventura, se diga ou se declare meu inimigo. Eu oro para que ele venha ter esse relacionamento, o qual eu tenho com Deus, desde que aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, tendo-o como mestre, inclusive. Davi, ele lamenta, pasme, se algumas personalidades no Brasil morrer, quer de forma trágica, sendo tirada a vida, ou de outra maneira, ou ainda que seja morte natural, muitas pessoas, inclusive chamadas cristãs, vão estar fazendo festa. Viu só? Aquele traste foi pro quinto dos infernos. Ora, gente, para com isso. Para com isso. A gente tem que apelar ao Senhor Jesus Cristo para que coloque na mente e no coração dos homens não apenas o amor, mas a percepção, a sensibilidade. Porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós não lutamos contra a carne ou sangue. A minha luta não é contra os homens, contra as pessoas. É contra esse sistema mundano, diabólico que está regendo o mundo. São coisas diferentes, são coisas distintas. E a gente aprende com Davi algumas coisas nesse sentido. Davi era uma pessoa que, mesmo sendo perseguida de uma forma direta pelo rei, não desejou a morte dele. E quando o rei morre, ele lamenta, ele se entristece, ele fica de luto, tanto pelo rei quanto pelo seu grande amigo Jonatas. Aprendamos com Davi, aprendamos com o rei de Israel, o maior rei que Israel teve. Agora, a gente não precisa cometer as mesmas falhas, os mesmos erros, os quais estão descritos na Bíblia, que Davi cometeu. Aprendamos também com os erros dele para que nós não venhamos cometê-los. Depois disto, a gente sabe que Davi é avisado, Davi tinha muitas razões, diz aqui, para expor os aspectos negativos de Saul. Em vez disso, mencionou apenas seus aspectos positivos. Assim como Davi, devemos exaltar em público nossos irmãos, exortá-los em particular.
A gente precisa dar uma pausa aqui para falar algumas coisas. Pelo menos eu falo, né? Claro que a minha impressão pode estar correta, quando não falsa, ou parcialmente correta, e o que eu falo aqui não vai abranger todas as comunidades, todos cristãs, todas as igrejas, porque eu não estou em todas as igrejas. A gente pode e precisa elogiar as pessoas quando faz as coisas bem feitas, quando são dignas realmente de elogios, mas a gente não pode partir para a chamada bajulação. É algo muito feio. Existem pessoas que são bajuladoras. Por outro lado, existem pessoas que gostam de ser paparicadas. A gente precisa ter muito equilíbrio nesse quesito. Naturalmente, os aspectos positivos precisam vir à tona, tornar-se notório, público. E as coisas negativas, a gente vai trabalhar, quer no gabinete, quer no tete a tete, individualmente, não expor ninguém. Existem algumas chamadas revelações nos dias atuais que a gente vê exposto nas redes sociais de pessoas dizendo em nome de Deus está revelando algo que expõe o indivíduo diante de uma congregação de inúmeras pessoas, tem aquele viés da humilhação, o constrangimento, e a pessoa, em nome de Deus, acaba de cometer algumas ilegalidades, se não no âmbito criminal, eu não sou advogado, mas quando não no âmbito civil, passível, inclusive, de acionamento do órgão judiciário e de indenização. Existem coisas vergonhosas no meandro chamado evangelho, que tem o nome de Deus no meio, mas que não é necessariamente algo proveniente do eterno, porque Deus não deseja, nos dias atuais, por exemplo, constranger ninguém em público, humilhar ninguém, arrasar com a pessoa diante de dezenas de pessoas, quando não centenas, muito menos, muito menos está por detrás quando as pessoas colocam algo na internet para lacrar, para ganhar milhares e milhares de visualizações, consequentemente, dinheiro na conta bancária. Assim como Davi, devemos exaltar em público nossos irmãos, exortá-los em público, em particular. Devemos exaltar em público nossos irmãos e exortá-los em particular. A exortação, a exortação necessariamente não precisa ser somente em particular, tá? Dentro desse aspecto aqui, beleza. Agora, existe uma exortação bíblica que pode ser feita, por exemplo, a partir do próprio pastor, o líder espiritual da igreja, com muita sabedoria, naturalmente. Agora, nesse aspecto, exaltar em público, exaltar, eu diria, elogiar a pessoa, quando não, de repente, o coral da igreja, os músicos da igreja, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão ali servindo a igreja, os irmãos, etc. e tal. Pode fazer elogio, mas, como eu disse, nada de paparicar, nada de bajulação. Isto, pelo menos, porque não é do meu feitio, tá? E eu não acho também de bom alvitre. Deixa eu ver aqui. Assim como Davi, devemos aprender a amar nossos inimigos e tratá-los com dignidade. Quando a gente fala assim como Davi, o próprio Jesus, mais adiante, quando fala mais adiante, séculos depois, ele vai falar sobre isso. Amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. O apóstolo Paulo vai repetir isso na carta dele aos Romanos, capítulo de número 12. A mesma coisa que Jesus ensinou, mas parece que alguns cristãos não aprenderam isto, ou não assimilaram isto. Repito, querem que as pessoas tidas como seus inimigos venham ser
aniquiladas. Isto não é coisa cristã, não é atitude cristã. Esse ranço, esse ódio que a gente tem visto de uma forma muito vergonhosa nas redes sociais. Fazer o quê? Paciência. O que fazer quando alguém não gosta de nós? Ame-o, seja servo, pois como servos somos exortados a amar como Jesus, isto é, um amor que não depende do outro. Jesus, ele amou todos até o fim. A gente aprende com Jesus. A gente tem que amar sim as pessoas. Agora, diante da pergunta o que fazer quando alguém não gosta de nós, eu vou responder algo que mostra o antes e depois. Quando eu era adolescente, eu gostava de ser gostado e sofria tremendamente quando não era gostado. Fui lendo a Bíblia, me deparei com textos como de autoria paulina, onde ele diz: quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, se comportava como menino. Mas agora que cheguei a ser adulto, ele deixou todas aquelas coisas de menino. E com o tempo, eu aprendi uma coisa. Claro, com a Bíblia, conforme essa referência em 1 Coríntios, capítulo 13, e com relação à questão de gostar, porque a pergunta aqui é: o que fazer quando alguém não gosta de nós? Como eu disse antes, eu gostava de ser gostado e sofria tremendamente quando não era gostado. Acontece que hoje, não apenas no auge dos meus 48 anos, mas eu continuo gostando de ser gostado, mas não sofro nem um pinguinho assim quando não sou gostado. Eu estou usando uma forma mais poética para lidar com essa situação. É bom você ser bem recebido, as pessoas gostarem de você, mas se alguma pessoa torce o nariz, cara, não está nem aí para dar de ombro para você, você vai fazer o quê? Tem que sofrer? Pelo contrário, viva a sua vida numa boa. Fique tranquilo, fique em paz com Deus. Aí, com relação a ela, se você perceber que ela não gosta de você, coloque ela nas mãos de Deus. No sentido de, não de invocar da parte de Deus a vingança, nada disso não, gente. Senhor, ajude-a, tenha misericórdia, abençoe a vida dela, e assim por diante. Nunca desejando mal para o outro. Vamos prosseguir, porque com a morte de Saul, o reino é novamente dividido. Davi é aclamado rei em Judá, e Isbosete, que era filho de Saul, é aclamado rei em Israel. Destarte, depois da vitória de Davi sobre Isbosete, cerca de 8 anos depois de ser proclamado rei de Judá, Davi é ungido rei de todo Israel, unindo assim o povo novamente. Percebeu quanto tempo passou? Cerca de 8 anos. Bastante tempo. Às vezes as pessoas leem algo na Bíblia e acham que é assim, é como virar de página. Acontece, ó, de uma forma instantânea, rápida, a seguir. É questão de tempo. E não é à toa que Davi soube esperar. Ele foi paciente. Lembra do Salmo? Esperei com paciência no Senhor. Tem gente que não tem essa paciência. Tem gente que não sabe esperar, porque na verdade não sabe confiar em Deus, ou não quer confiar em Deus. O autor da revista diz que o tempo de Deus é diferente do nosso, e ele sabe o que faz, e no seu devido tempo as coisas acontecem. Naturalmente que, tendo da perspectiva celestial, não há tempo, no âmbito da eternidade. O tempo é coisa nossa, do nosso mundo, do nosso período, da nossa geração, coisa relacionada ao homem. Mas a gente precisa viver
nesse tempo, dentro do Cronos, segundo a vontade de Deus, servindo com interesse de coração, comprometidos com a sua palavra, integrados na sua igreja, cooperando com as agências do reino, etc. e tal. O segundo tópico fala sobre uma aliança a ser firmada com o Senhor. Depois de reinar sobre todo Israel, Davi trata de trazer para Jerusalém a arca. Lembra que a arca era símbolo da presença de Deus. Em uma tenda provisória, a arca é colocada e Davi deseja construir um lugar para ela. Devidamente estabelecido o seu reinado, planeja construir um templo de adoração ao Senhor, um lugar fixo que será concretizado com o reinado do seu filho Salomão. Depois de reinar sobre o Israel, Davi trata de trazer para Jerusalém a arca. Lembrando que a arca era símbolo da presença de Deus. Em uma tenda provisória, a arca é colocada e Davi deseja construir um lugar para ela. Devidamente estabelecido o seu reinado, planeja construir um templo de adoração ao Senhor, um lugar fixo que será concretizado com o reinado de seu filho Salomão. Davi não se contentava em morar em um palácio e a arca em uma tenda. Dedi- Devemos dedicar o melhor para o Senhor, dedicamos muito do nosso tempo e recursos para as nossas causas, mas não podemos esquecer que a expansão do reino de Deus depende de nós. Devemos não apenas orar para Deus levantar mais obreiros para a sua seara, mas faz-se necessário investir nossos recursos para que a obra avance segundo a direção de Deus. Citando mais uma vez o escritor Augusto Cury, uma pessoa pode ter bilhões de dólares e ser um miserável se não tiver esses sonhos, e não é à toa que há miseráveis morando em palácios. Deixa eu tecer alguns comentários com relação à questão de obreiros. Geralmente, quem ora ao Senhor por mais obreiros, porque a seara é grande, é justamente aquela pessoa que vai se colocar à disposição do Senhor. Tipo, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Porque ela já tem essa predisposição. Ela se preocupa para que a obra de Deus avance, para que o reino cresça, para que a igreja venha se consolidar. E ela, que é uma pessoa de oração e ora nesse fim, com essa finalidade, ela certamente já tem essa predisposição. Naturalmente que nem todo mundo que ora vai automaticamente se colocar na frente, mas ela vai ter um coração na obra e ela vai, quando ela não puder ir, se colocando à disposição do Senhor, naturalmente vai ter uma alegria em contribuir para que a obra de Deus seja feita. E essa contribuição pode ser através da oração, pode ser através de um suporte financeiro, contanto que todos os recursos, quer financeiros, quer os recursos humanos, sejam investidos sempre na obra do Senhor. Devemos sempre nos lembrar e reconhecer que a glória é somente do Senhor, eu já falei sobre isso, e ao nos levantarmos para comemorar cada conquista, entreguemos a Ele a honra que lhe é devida, tais como alguns atletas cristãos o fizeram após a conquista de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Entendamos que a vitória vem dele, isto é, vem do Senhor. É porque, vamos supor, quem é que deu a potencialidade, a capacidade para os atletas fazerem todo aquele percurso na pista? Deus. Quem é que deu fôlego de vida? Foi Deus. A pessoa se exercitou, treinou, mas quem é que deu saúde, vigor? Deus. A alimentação, por mais que a pessoa comprou no supermercado, ingeriu aqueles alimentos, mas quem é que deu aquela provisão através do alimento? Deus. Porque Deus que faz com que o sol, a chuva venha, aí o homem vai lá, planta, colhe. Quem é que abençoou, vou dizer assim, aquela colheita? Deus. Aquela produção de alimento? Tudo.
se resume em Deus. Logo, tudo vem de Deus. A vitória vem de Deus. Tudo, 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 tudo. O outro tópico fala sobre arrependimento que traz restauração. Segundo Samuel, capítulo 11, 24. O reinado de Davi não ficou marcado apenas pelas grandes conquistas e prosperidade. Em um dado momento de sua vida, ele pecou gravemente contra o Senhor. Davi caiu em adultério com Batseba e tentou esconder de todos e do próprio Deus. A mulher com quem adulterou era a mulher de um fiel guerreiro do seu exército, e Davi queria tanto ocultar o seu pecado que acabou tramando a morte de Urias. Pensou que com isso poderia esconder de Deus o seu pecado. Neste contexto, a gente sabe a historieta, o profeta Natã, enviado de Deus, vai a Davi e lhe conta uma parábola. Sendo o rei justo, condena o homem da parábola sem saber que condena a si mesmo. Não podemos ser ingênuos a ponto de achar que podemos esconder nossos pecados de Deus. Hoje, muitos evitam pregar sobre pecado e exortar a igreja a se arrepender. Devemos aprender meditando bem sobre estes capítulos, e Davi se arrependeu dos seus pecados depois de ser confrontado, dando início à sua restauração. O arrependimento é o caminho para que isso aconteça. Sem arrependimento, não pode haver restauração. A gente observa que o homem, segundo o coração de Deus, em dado momento, se deixou levar e cometeu não apenas o ato adulterino, mas também essa ação infame, essa atrocidade contra um homem que lhe era leal. Não era um homem qualquer, um homem que lhe era leal. A que ponto chega o homem? Isto não desfazendo da frase que Davi é o homem segundo o coração de Deus, como o coração do homem, por causa do pecado, ele se pedrifica, ou petrifica. Como o coração do homem se endurece. Mas apesar de, em um determinado momento, ser cauterizado pelo pecado, o coração do homem pode, mediante um arrependimento sincero, tornar carne ou de carne, começar a bater de forma que esteja em sintonia com o coração de Deus, para que haja de fato uma restauração. Salmo 51, Salmo 32 vai mostrar que Davi confessou a Deus e mostra esse intento da parte dele e houve a restauração da parte de Deus. Enquanto Davi escondeu seu pecado dos homens e principalmente de Deus, a sua vida virou um caos. A sua alegria de servir ao Senhor desapareceu, a ira de Deus pesava dia e noite sobre ele, e sempre nos perguntamos a razão de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, e a resposta pura a esse questionamento é que Davi, ao pecar, era tomado de um verdadeiro arrependimento de coração, quebrantado, tristeza por seu pecado e deliberação de fugir dele. Estas devem ser as nossas atitudes quando pecamos. Não devemos culpar os outros pelos nossos erros, e Davi, em momento algum, colocou culpa em Batseba e Urias por ter pecado contra Deus. Davi sempre reconheceu seu pecado e sabia que só Deus poderia perdoá-lo, uma vez que contra ele pecou. Não devemos jamais esquecer dessa verdade, e somente Deus pode perdoar os nossos pecados, e para isso é necessário arrependimento. Já caminhando para a conclusão, a gente precisa compreender que o pecado e as suas consequências negativas sempre caminham juntas. Mas também compreender que o arrependimento traz restauração. Vamos para a conclusão. O pecado dura gerações até que haja arrependimento. Deus havia ordenado ao seu povo para que não fizesse alianças com os estrangeiros, comunicou isso a Moisés e Josué ficou sabendo. Mas o povo não obedeceu e fez aliança com os gibeonitas. Saul, no seu reinado, mandou matá-los, e no reinado de Davi, o povo passa por um grande período de fome por causa desse pecado de Saul. Mais de 300 anos depois,
as consequências chegaram para os sucessores israelitas. Vimos a importância com a palavra de Deus que o temia e que reconhecia seus erros diante do Senhor. Da mesma forma, devemos confessar nossos pecados ao Senhor, arrepender-nos e tomar o caminho de volta e assim cantar um cântico de gratidão a Deus, como fez Davi. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Eu agradeço a você que chegou até o final desta lição e somente você vai saber esta informação. Durante esta lição, eu parei inúmeras vezes. Eu não estou me sentindo muito bem, estou com um problema aqui de saúde, já tomei remédio, mas tive que dar inúmeras pausas, de modo que eu peço a sua compreensão e espero em Deus, no próximo vídeo, em relação à lição de número 4 estar mais focado, porque eu tinha que parar o tempo inteiro, voltar e, então, cuidar dessa situação aqui, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.